Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 7 de janeiro, quarta-feira. A Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, do capítulo 6, versículos de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus chegou aos discípulos e lhes obrigou a partirem na barca e irem na frente para Betsaida, da outra margem, enquanto ele despediria as multidões. Marcos destaca que Jesus saciou 5.000 pessoas, saciou com sua palavra, com sua presença, saciou de sentido, de esperança, de salvação e de paz. É claro que o milagre da multiplicação dos pães mexeu com o coração dos discípulos e da multidão, mas, na verdade, não foi somente isso. Foram dias de pregação, de anúncio do reino de Deus, de salvação, de perdão e de paz. Então, a presença de Jesus saciava, trazia esperança e salvação e paz. E agora Jesus pede aos discípulos que pudessem ir à sua frente para a outra margem, enquanto Jesus despediria a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Esse era o jeito de Jesus. Ao mesmo tempo em que estava com a multidão, também se retirava sozinho para rezar, para se encontrar com Deus, com o Pai, para descansar, recuperar as suas forças. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. A barca representa a nossa vida, a igreja, barca agitada pelos ventos, barca agitada pelas provações, pelas dificuldades. E Jesus está tranquilo, em oração, entregando tudo ao Pai. E Jesus viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Aqui nós vemos os discípulos sozinhos, sem Jesus. E sem Jesus eles estão cansados. Sem Jesus eles estão remando e não chegam a lugar nenhum. É assim a vida do homem e da mulher que se afasta de Jesus, da Eucaristia, da oração. Trabalha, mas não alcança. Busca e não encontra. Se cansa e nada conquista. Mas Jesus vê o nosso cansaço, nossa fadiga, nossa luta. Então, pelas 3 da madrugada, numa hora imprevista, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. E então, a misericórdia de Jesus, o amor de Jesus, vai nos salvar, vai abrir os nossos olhos, tranquilizar o nosso coração. Jesus vai caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar de medo. Eles ainda não sabiam de todo o poder que Jesus tinha, poder de caminhar sobre as águas, de caminhar sobre a tempestade. Nada pode impedir o amor de Deus de nos alcançar, nem mesmo as tempestades da vida, os pecados e as desilusões. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Quem crê em Cristo Jesus tem que ter coragem. Não pode abandonar a barca, não pode abandonar a igreja. Muitas vezes pensamos que o caminho do desânimo, de desistir, é o melhor caminho. Desistir da família, do trabalho, desistir de um trabalho na pastoral, né, nos movimentos.
Desistir não é uma opção que nós temos. Quem tem Jesus vai até as últimas consequências, contando com sua graça e com seu amor. Então Jesus subiu com eles na barca e o vento cessou. Quem tem Jesus em sua barca sabe que chegará ao porto, chegará ao seu destino. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Na verdade, Jesus mesmo é o pão da vida, que sacia nossa fome e que nos traz a paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.